Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Eu, Luiz de Ogum, iniciando o primeiro podcast do Canto do Axé. Que alegria, que satisfação, que bênção. E recebendo hoje com muito carinho, com muita gratidão, o nosso primeiro convidado do Canto do Axé, Babá Odetoé. Boa noite, Babá. Suas saudações, Babá. Boa noite a todos. Mojuba, Clofé, Otumbá, Axé. É um prazer estar aqui, ser convidado. Espero estar contribuindo, né, para o nosso tema e para o podcast. Muito obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos a sua presença, Babá. Babá, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre um assunto muito polêmico, porém um assunto que não pode ficar esquecido, que é a intolerância religiosa, né? Infelizmente, no Brasil, por mais que sejamos um país afrodescendente, nós ainda temos uma intolerância muito forte pairando sobre as nossas cabeças, que temos que levantar essa bandeira contra isso, né? Eu tenho aqui uma estatística recente, essa informação do G1, né? Globo.com. Em 2023, nós tínhamos 2.128 casos de violação contra a religião. Em 2024, caímos para 1.940 casos. Tivemos, desses 2.128 casos, 1.482 denúncias apenas. E das 1.940 casos, 1.227 denúncias. Eu quero dizer com isso o seguinte, que a intolerância, infelizmente, ela está muito ligada ao conceito do preconceito, Sim, né? E não dá mais no ano de 2025, a gente vê tantas pessoas, nós que somos da Baixada Santista, né? Ver tantas pessoas pulando ondinha final de ano, jogando flor para Iemanjá, um vestindo branco porque que é a paz de Oxalá, outro vestindo amarelo porque é o ouro da Oxum, outro de vermelho porque é o amor da Pombagira, mas depois apontando para a gente, chamando a gente de macumbeiro. Então, acho que é um tema que, infelizmente, tem que ser levantado. Eu digo infelizmente porque poderíamos estar aproveitando esse tempo para falar de uma outra coisa, mas temos que falar sobre isso. Mas antes de tocar nesse assunto propriamente dito, vamos lá. Babá Odetoé. Quem é Babá Odetoé? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, um eterno aprendiz. Eu tenho isso muito forte dentro de mim, que nós estamos em evolução constante, nós não podemos parar a nossa evolução, sempre procurando aprendizado, aprimoração, sempre em busca de algo, de conhecimento, para melhorar não só a minha vida, como aqueles que a gente atende, que a gente acaba assessorando, assistindo, né? Pai de marido, filho, um ser humano normal. Teimoso, né? Que é da religião, sabe que é uma luta, né? Constante, né, Babá? Constante, não apenas expor a nossa religião, é um assunto, inclusive, que a gente vai falar, né? Mas sobreviver para a religião e da religião. Então é uma luta constante, muito, como a gente falou aí, muito discriminada, né? Que a gente está aqui justamente para levantar essa bandeira e que para as próximas gerações sejam mais fáceis do que para mais aceitáveis, hoje, né? Exatamente. Que bom. Babá, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, quando surgiu a sua vocação religiosa e onde fica a sua casa de axé? Tá. Bom, minha vocação, acredito que, se pudesse falar antes de nascer, seria, né? Antes mesmo do meu nascimento, já foi constatado que eu viria com uns problemas de saúde. E, na ocasião, o caboclo de um primo de meu pai já orientou que eu viria com alguns problemas de saúde. Então, desde que eu me conheço como ser humano, eu estou dentro da Umbanda, principalmente, né? Como eu disse aqui, eu sempre estou em busca de evolução. Já passei por vários rituais, né? Várias escolas, Jurema Sagrada. Hoje estou caminhando, a gente sabe, para o culto de Orixá, tradicional, para o Ifá. Ah, que bom. Né? Mas serei eternamente um bandista. Isso, na minha concepção, nunca vai mudar, né? Então, desde que eu me conheço como ser humano, como gente, eu estou dentro da religião.
Isso, a Casa de Axé, onde é que fica? Fica no bairro do Solemar, na cidade ali, Cidade das Crianças, próximo a Mongaguá. Tá. E lá o senhor segue qual segmento da religião espírita? Umbanda. Lá nós tocamos Umbanda, né? Umbanda, para as pessoas em si, né? Não é essa Umbanda, como que eu vou te explicar, muito antiga, né? A gente hoje tradicional, tem outros conceitos, né? Inclusive a respeito de imagens que a gente não utiliza, porque aí nós já desmembramos do catolicismo, né? Nosso entendimento, né? Não tem mais essa coisa com o catolicismo, e sim cultuar realmente nossos ancestrais, né? Nossos caboclos, nossos pais velhos, nossos herês, boiadeiros, baianos, né? Então a gente não utiliza hoje mais da imagem da Igreja Católica, né? E sim do culto mesmo aos nossos ancestrais, mas continua sendo uma casa de Umbanda. O que o senhor está querendo dizer é que existe esse link, né, do catolicismo, o sincretismo, sim, né? Sim. Por exemplo, o Ogum para a gente é o São Jorge, e assim vai, né? Então, esse link hoje na sua casa não existe mais. Não tem mais. Entendi. A gente está cada vez mais introduzindo e curtindo na cabeça das pessoas, dos filhos da casa, né, a importância da gente cultuar a nossa ancestralidade. E nossa ancestralidade, ao meu modo de ver, né? Claro que essa é minha verdade, eu respeito a verdade de cada um, o entendimento de cada um, a opinião de cada um, isso é importante frisar. Sim. Né? Mas dentro do meu entendimento, hoje nós não temos mais o vínculo com a Igreja Católica. Né? Muitas casas assim fazem, continuam muito ligadas ao catolicismo, né? Hoje a casa que eu comando, não está mais ligada ao catolicismo. Entendi. E sim, realmente, a nossa ancestralidade aos guias de Umbanda, realmente. Perfeito. O senhor está falando muito nessa palavra ancestralidade, isso me remete já, aproveitando aqui o seu gancho, já fazendo uma propaganda, é muito importante falar isso, tem que registrar a presença aqui de várias pessoas já linkadas conosco, Pamela Madeira, obrigado, Pamela, Luanda Palomares, Antônio Marcos, Vivaldo, Amanda Serra, que alegria, Amanda. Vai, Felipe, vamos para onde? Mas vai. Avisar para esse povo que, assim, dia 2 de fevereiro, com a produção do Canto do Axé e parceria da Casa de Malandro e Marcha para Exu, estaremos trazendo grandes cantores para a nossa região, mais propriamente dito em São Vicente, no Ilha Pochá Clube, para falar sobre a ancestralidade. Então, nós traremos Igor Benatti, traremos Joia do Couro, Luiz de Ogum, que aqui vos fala, estará cantando lá também, Juliana, entre tantos outros artistas da nossa espiritualidade, que através do canto a gente também reza, através do canto a gente também pratica a nossa fé, através do canto a gente também ora, por que não? E também combate a discriminação, o preconceito, tudo isso que a gente veio falar hoje. Exatamente. E já pegando esse gancho do senhor, na sua concepção, o que é intolerância religiosa, Babau Detoyé? Então, Luiz, eu acredito que assim, a intolerância, se a gente analisar muito friamente a palavra intolerância, é algo que a pessoa não tolera de forma alguma. Né? É claro que eu entendo que isso é um grande problema, mas eu acredito que a intolerância ela é muito alimentada pelo preconceito. Porque o preconceito é um conceito pré-estabelecido de algo que a gente não conhece. Sim. Então eu já começo ali a julgar algo que eu nem mesmo conheço. De repente a falta de informação contribui muito para isso, né? Para algumas pessoas mais radicais, vamos dizer assim, se torna a intolerância. Mas eu acredito que ela nasça no preconceito. Eu não acredito que a intolerância nasça do nada. A pessoa nasce intolerante. Eu acredito que o preconceito, principalmente ali do seio da família, seja do que for esse preconceito, gera pessoas com mais tolerância ou menos tolerância. Isso, ou seja, na sua concepção, já vem mais da base cultural. Cultural. Eu particularmente acredito muito nisso. Entendi. Eu costumo dizer que, assim, quando se fala de religiosidade, eu não vou falar de religião, mas de religiosidade, se fala de Deus. Né? Deus é um só, Deus é único, é onipotente. Então, nós entendemos que
a religião, já que a gente está falando um pouco sobre isso também, são apenas caminhos que te levam a Deus. Né? Imagina se fosse todos nós daqui até o Gonzaga pela mesma avenida. Ia ter um congestionamento enorme. Né? O último da fila ia chegar, sabe lá Deus quando, lá no ponto de destino. Então, eu acho que as religiões elas servem muito para isso, né? Para te levar a Deus. Mas o importante, não importa se você fala amém, oxalá, aleluia, axé, enfim, tantas outras formas de se expressar, o importante é que você pratique a sua fé. E o respeito. E o respeito. Tem uma música de um grande cantor aí nacional que ele fala muito isso, né? Respeito sobre as nossas crenças, respeito sobre as nossas valorizações, sobre os nossos orixás. Então, um pedaço da música ele fala muito isso. Respeite o meu alguidar, respeite o povo de branco, respeite o povo de santo, que eu respeito o seu altar. Cabelo. Cabelo. Exatamente. Música maravilhosa, maravilhosa. Que retrata muito o que a gente está falando aqui, né? E assim, eu acho que ser intolerante, contribuindo com o que você está falando, é não ter informação. Sim. Eu acho que as pessoas precisam ter informação para, antes de chamar alguém ou apontar, olha, lá vai o macumbeiro. Primeiro que macumba não existe, macumba é um instrumento musical, né? E tem uma frase que eu gosto muito do Nelson Rodrigues, se eu não estiver equivocado, que é a unanimidade é burra. Sim. Que não existe unanimidade em nada na nossa vida. Tudo tem uma outra opinião, cada um tem o seu livre-arbítrio, o seu livre-pensar, né? Eu acho que o culto a orixá mesmo, né? Sim. Ir um pouquinho mais para lá, vamos dizer assim, ele prega isso, a liberdade do pensar, de agir, e dentro da liberdade tem que se entender que nós temos que respeitar. Até porque vivemos num país democrático, sim, né, Babá? Não importa como aquele outro ser humano atinge a bênção. Não importa o segmento que ele vai. O importante é que ele está feliz naquilo. Né? Então, nós temos que respeitar todas as religiões, todos os modos de adorar, de louvar. Né? Sim, sim. Eu acho que o respeito é a base fundamental. Não tenha dúvida disso. Voltando aqui aos nossos telespectadores, se é que eu posso chamar assim, estamos aqui com a Patrícia. Oi, boa noite, Patrícia. Danducha também conectada conosco. Solange da Fátima Farias. O especialista está perguntando aqui, eu vou ler aqui para o senhor, Babá. Olha, quero saber do Babá o que ele acha, o que ele tem a dizer sobre os pais de santos mortos, sobre essa questão da intolerância. Perdemos muita gente com isso. Sim, né? Sim. Infelizmente, eu acho assim que é uma atrocidade. Vamos falar assim. Eu acho que tudo que chega à violência, né, física... Perde a razão de ser, né? Perde a razão. Infelizmente, eu acho que deveria ter leis mais duras a ser aplicada, né? Mas aí a gente já vai entrar numa outra questão, que fala do nosso governo, né? Enfim. Mas eu acho que é lastimável, né? Não só por a perca deles, como de qualquer outro segmento, qualquer outra pessoa de outro segmento religioso. Sim, né? sim. Como já tivemos casos também, né? Não é só o povo de santo. Sim, sim. Não podemos generalizar. Sim, sim. Mas é uma pena, porque quando a gente chega a essa questão drástica, né, de perder uma vida por conta de uma escolha, aí volta a ignorância humana. Sim. Porque a gente não pode viver sobre essa opressão, a gente não pode viver sobre essa pressão. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos o direito de ir e vir, nós temos o nosso direito de escolhas. Né? Eu, por exemplo, eu sou da religião espírita, né? Todo mundo sabe, Luiz de Ogum, mas eu tenho uma filha que é evangélica, foi batizada recentemente na igreja e está feliz da vida. E eu estava lá no batismo dela, sentado, aplaudindo ela, tirando foto e beijando ela e amando ela da mesma forma. Então, minha irmã é da Messiânica, enfim. Minha mãe já foi mãe pequena de um centro também da Umbanda. Então, todos nós somos filhos de Deus. Sim, eu tenho um amigo, não vou citar nome, mas sim, é uma pessoa maravilhosa, é pastor. Ele me respeita muito, eu o respeito muito, né? Nunca tivemos nenhum tipo de problema. Sim. Sempre que pode ajuda o outro em alguma coisa, né? E é normal. Eu acho que eu tenho que amar o ser humano, não a religião que ele escolheu. Exatamente, exatamente. Isso é meio que discutir time de futebol,
opção sexual. Sim. Cada um tem a sua e pronto, não se discute isso, né? Babá, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Na sua concepção, qual a principal causa da intolerância religiosa? Eu acredito que a falta de educação, sobretudo, começando ali no seio familiar, pessoas preconceituosas geram pessoas preconceituosas, intolerantes, pessoas sem cultura geram pessoas sem cultura. Sim. Eu acho que é fundamental, eu acho que é começar por aí. Eu acho que o problema maior está aí. O que gera está aí. A falta de cultura, a falta de abrir a mente, de expandir conhecimentos, de estudar antes de falar algo sobre, né? Senão a gente entra na questão que é o conceito pré-estabelecido. Sim, né? sim. Eu não posso falar dessa garrafa, que é uma embalagem ruim ou boa, se eu não estudar sobre isso. Sim. Né? Então eu acho que começa muito daí, da falta de informação. E nós temos tanta literatura à disposição, né? Hoje tem a internet à disposição, embora isso seja uma via de mão dupla, né? A internet tanto te leva para a direita como te leva para a esquerda, tem que tomar cuidado com o caminho que você escolhe, mas é uma ferramenta que é à disposição hoje. Se eu for falar aqui de livros, eu vou pecar, mas não posso deixar de citar a Bíblia Sagrada, não posso deixar de citar o Evangelho no Lar, não posso deixar de citar tanta literatura que Zíbia Gasparetto deixou escrita, e tantos outros artistas, tantos outros autores que versam sobre essa religião, ou sobre as religiões. Mas é importante que o senhor colocou, eu acho que a falta de educação é muito grave hoje, acho que contribui muito com essa intolerância religiosa. Porque quando você não tem conhecimento de causa, aí você fica no achismo. E esse empirismo te leva a essas coisas mais drásticas, até chutar altar, quebrar santo, quebrar imagem, ou perder a vida de alguém. Então, eu acho que o nosso país precisa muito abrir os horizontes nesse sentido e buscar, de fato, conhecimento, né? Einstein deixa uma frase muito inteligente, que eu pratico isso no meu dia a dia. Entre outras palavras, ele sempre fala assim, ele disse, de forma que você sempre pense assim, quanto mais sei, tenho certeza que não sei. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você se aprimora, quanto mais você vai buscar conhecimento. Eu, particularmente, estou 38 anos na religião. Então, 38 anos na religião não é a idade da minha assessora de imprensa que está aqui do meu lado. Mas é uma vida, é um conhecimento que eu não sei nada. Porque a cada dia eu aprendo coisas diferentes. Então, hoje, eu passei por vários segmentos da religião. Passei pela Umbanda, passei pelo Candomblé, passei pela Quimbanda, passei pela Angola, a minha primeira iniciação foi na Angola, fui de mesa branca, estudei Allan Kardec, e hoje eu estou aqui no IFA. Graças ao meu babá Gilmar Ogundê, um beijo, meu pai, sua bênção, Mojubá. Neto de Babá King, aqui de Mongaguá, iniciado em IFA e outras coisas mais, mas continuo aprendendo. Então, eu acho que o ler nunca é demais, o aprender é eterno. Sim. Né? Eu acho que é por aí o caminho, né, babá? É aquilo que você me perguntou sobre mim, né, no início. Eu acho que temos que ser um eterno aprendiz. Sim. A gente achar que a gente sabe, então já estamos errados nisso. Né? Todos os dias a gente acorda, a gente evolui, a gente aprende com uma criança, a gente aprende com o mais velho, e é assim que eu acredito. Sim, sim. Olha, tem uma outra pergunta aqui que eu queria compartilhar com o senhor. Queria saber do babá se ele pode comentar se quando ele trata com o evangelho, ele discrimina o mesmo. Eu acredito que não tem porquê. Até porque, que eu falei, a gente tem que respeitar o ser humano. Né? Eu não me importo com a religião do outro. Eu tenho que me preocupar com a minha religião. Sim. Com a minha aceitação, não com o que o outro vai aceitar de mim. Né? Então, que eu me recorde, nunca tive esse problema. Muito graças a Deus. Bastante conhecidos, amigos, familiares que são evangélicos. Que bom, que bom. Eu citei com o senhor também, a minha filha é evangélica e que bom que ela seja feliz e que estamos assim, todos unidos pela mão de Deus. Até porque, aproveitando o gancho da pergunta, ele falou sobre como eu trataria, né? Como se trata, né? Sim. Um evangélico que
se eu discriminaria. Até eu acho que seria... Eu não posso agir com os outros como eles agem comigo. Exatamente. Né? Se a gente fala em evolução, em aprendizado, em crescimento, a gente tem que também entender que às vezes o outro não está um dia bom. Também a gente sofre muito sobre isso, né? Então, eu acho que não é se pagar não a mesma moeda. Senão a gente nunca vai ser exemplo de nada. Exatamente. E temos que ser bons exemplos, né? Principalmente o senhor que é um sacerdote, quem está nessa posição de liderança, tem que ser bom exemplo. E a gente é tão vigiado. Exato. Né? Que a gente não pode dar esse tipo de exemplo. Mas aí somos todos nós vigiados, Sim, né? Todo sacerdote, independente da religião, ele vira vitrine, né? E vira exemplo para a sociedade. Sim. Isso é importante colocar. Júlio Serra, querido, que prazer tê-la aqui conosco, viu? Maurici de Souza Nascimento. O Júlio está falando que o importante, babá, é chegar a Deus. Com certeza. Não é? Concordo com você, Júlio. Maurici está dizendo aqui, boa noite. Estamos no século XXI e gostaria de saber por que ainda se pratica matança de animais, quando eu já ouvi de alguns espíritos como Exus, que não concordam com essa prática. O que o senhor tem que falar sobre isso? Sobre o sacrifício animal? Sim. Bom, é assim, ao meu ver, tá? Se o Exu não concorda, aí é uma questão de linhagem dele. Sim. Entendimento dele, tá? Eu trabalho, sou assistido, na verdade, né? Porque a entidade não é minha, né? Ela me assiste, com uma entidade de esquerda, que para mim eu sempre falo e sempre vou elevar o nome dele, né? Por ser o Capa Preta, que mudou a minha vida por completo, que ele nunca usou de nenhum sacrifício animal. Como eu tenho outra entidade de esquerda que usa. Então eu respeito a vontade dele. Sim. E eu respeito a vontade da outra entidade. Né? Agora, a questão do sacrifício animal, ele está em praticamente todas as religiões, não só na nossa. Exato. Né? Não só na nossa. Até o ato que para nós chama-se sará, né? Que é quando a gente passa o frango no corpo, existe uma outra religião que faz a mesma coisa. Eu costumo dizer o seguinte, se discute muito, hoje caiu um pouco essa discussão, mas se discutiu muito no passado essa coisa do sacrifício animal, né? Mas, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo, saindo um pouco do que nós estamos conversando, mas linkado com o nosso assunto. Eu hoje comi um bife acebolado no almoço. Esse bife veio da onde? Exatamente. Essa é a pergunta. Eu acho que uma coisa que eu acho que pode ser até uma desinformação de muitos. Mas sacrificou o animal em vão. Muitos pensam assim. Só que muitos não vê que muitas vezes esses animais sacrificados alimentam a própria comunidade. Sim. Né? Não é algo em vão. Ele acaba alimentando a comunidade. Perfeito. Marcela Culpa. Marcela, boa noite. Está dizendo aqui boa noite. Babá. Aburoboye. A Bocice, Marcela. Prazer estar aqui com você também, viu? A Pâmela Madeira está dizendo o seguinte: Axé Mojubá, meu respeito aos mais velhos e aos mais novos. Que assim seja, Pâmela, que todo mundo tem essa visão que você tem, a nossa ancestralidade, né? Se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. Sua bênção, Babá. Dentro da nossa própria religião, o Babá consegue identificar os preconceitos da Umbanda, Candomblé e as demais vertentes? Dentro da nossa própria religião? Isso. Ela está querendo comentar sobre a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, enfim. Eu acho que tem que, primeiro, a gente entender que não existe mais forte e mais fraco. Se tem isso muito foco, muitas pessoas têm isso. A Umbanda é fraca, o Candomblé é mais forte, o Aquimbanda, eu acho que isso não existe. O que é uma utopia aí, pensar assim, né? Eu acho que o que é forte ou é fraco é a fé de cada um. Exatamente. Né? Eu acho que a maneira com que você lida com o sagrado eu falo de modo geral, não falando de segmento religioso, é que vai fazer a diferença. Não cortando o senhor, meu pai de santo fala uma frase que é uma grande verdade, né? A religião está para todos, mas a salvação é individual. Sim. Está muito atrelada à fé de cada um. Complementando o que o senhor falou, é isso mesmo, né? Então eu acredito muito nisso. Nós, vou
vou falar o povo do santo, né? Para facilitar. Nós mesmos temos preconceitos com a gente. Porque aquele é de tal segmento, outro é de tal segmento, um faz assim, outro faz assado. É onde nós vamos voltar lá atrás. Conhecimento, educação. Se você faz de um modo diferente, é o modo que você faz. Sim. Eu não tenho que criticar. Sim. Eu tive o privilégio de conhecer um grande médium, um grande mestre, que era o mestre Arapiaga, fundador da FTU, Faculdade de Teologia de Umbanda. Tive o prazer de ser amigo dele. E ele falava, cada escola é uma escola. Sim. E todas as escolas têm o seu valor. Então acho que a gente tem que levar muito isso para a nossa vida. Sim, sim. É o que o Marcelo está colocando aqui, ó. É isso aí, como diz um grande amigo meu, a salvação é individual. E é isso mesmo, Marcelo. A salvação depende de quem quer aceitá-la, de quem quer realmente salvar-se, né? O especialista está dizendo assim, além da intolerância religiosa, o que tem de se falar também é da discriminação, de dizer que todos são homossexuais. Eu acho que assim, eu vou passar a palavra ao papá, mas enquanto ele molha as palavras aqui, eu vou dizer para você o seguinte, o especialista está aqui identificado assim, então não sei quem é de fato. Se você puder colocar seu nome, eu te agradeço. Religião e sexo não tem nada a ver. Não se discute sexualidade quando se fala de religião. Ou eu estou errado, babá, no meu conceito? Até mesmo que quando a gente entra dentro do conceito de EBL1, ele explica sobre a sexualidade. Exato. Então, voltando lá, é falta de conhecimento. Exato. O homossexual está em qualquer lugar, né? E é um direito também que o ser humano tem, não se discute isso. Enfim, são duas pessoas da mesma forma, o ser humano se amando e se respeitando, e a gente não está aqui para discutir sobre isso. Mas na nossa religião, o especialista, tem homossexual? Tem, como tem no meu trabalho, como tem na minha escola, como tem na faculdade onde eu dou aula, como tem na rua quando eu cheguei aqui, enfim. Então isso é tranquilo de se lidar. A Danducha está dizendo o seguinte, olha, babá, o que o senhor acha da possibilidade de existir um santuário na região para que possamos ofertar aos orixás sem sermos hostilizados nas ruas? Axé. Eu acho maravilhoso. Uma ideia maravilhosa. Porque nós precisamos também ter nossos espaços. Né? E se a gente tiver esse apoio de prefeituras, como tem vários outros lugares, né? Seria muito bom. Eu acredito nisso. Seria um grande passo para o povo do santo. Sim. Hoje lá em Guarulhos, eu aprendi isso muito com meu pai de santo, volto a dizer, papai Gilmar Algundê, a gente respeita muito o meio ambiente. Né? Ele fala que depois do trabalho a energia foi absorvida, o objetivo foi alcançado, e enfim, a gente não precisa agredir a natureza para estar fazendo o que a gente tem que fazer. Né? Mas eu quero dar sequência aqui na nossa programação, papai, e perguntar para o senhor o seguinte, na sua concepção, como que o senhor acha que a intolerância pode ser combatida? Eu vou falar novamente sobre a educação. Esse é o foco, né? Eu acredito que sim. Eu acho que não só... eu acho que o grande pilar seria a educação. Eu acho que a intolerância, eu acho que um dos maiores, talvez, caminhos, posso até falar agora uma coisa meio, como que eu vou dizer? Me fugiu a palavra agora. Vamos lá. Eu acho que para a gente começar a mudar a questão da intolerância, do preconceito, nós temos que mudar nós mesmos primeiro. Sim. A mudança tem que vir de dentro para fora, né? Exatamente. Tem que ser interna. E outra coisa, que nem a irmã ali falou, a respeito do santuário. Que nem você acabou de citar, na casa de Babá Gilmar, acabou aquilo ali. Hoje eu também sigo isso. Fiz até uma campanha na minha rede social que era Oberó Zero. Né? Incentivando as pessoas a não usarem mais alquidar. Certo. Infelizmente, a visão que as pessoas têm do povo de santo é aquelas pessoas que vão para a praia, deixam sujeira, vão para uma cachoeira e destrói a cachoeira, com oferendas, com coisas... Eu já vi garrafas fechadas, sem sentido algum. A pessoa não se deu ao trabalho de abrir. Né? E a energia está no líquido, não no vasilhame. Não, exatamente. Não no vidro, né? Exato. Então eu acho que nós temos que começar uma reforma de dentro para fora.
Eu costumo dizer que a ferramenta que nós temos hoje no país está aqui na nossa frente, uma telinha, né, chamada internet. Hoje estamos falando de IA, né, inteligência artificial. Olha que ponto chegou o ser humano. Nós temos uma máquina pensando por nós. Então eu acho que essa também poderia ser uma vertente. E aí eu venho, já com esse gancho, fazendo uma seguinte pergunta para o senhor. Qual o papel das redes sociais na disseminação da intolerância religiosa? Olha, eu acho que hoje, como você falou, tem o lado bom e o lado ruim da rede social. Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente posta. A gente não pode incentivar, né, essa intolerância. Eu acho que é importante que pessoas sérias façam campanhas através de rede social para combater. Eu acredito tem que ser denunciado, não só contra o nosso povo, mas sim qualquer intolerância, né? E eu acho que hoje a rede social ela é fundamental nisso. Hoje, ninguém praticamente nem vê mais televisão. Hoje o mundo está na palma da nossa mão. Tudo passa por aqui. E eu acho que isso é de extrema importância, né? Mas com mídias sérias, com conteúdos sérios, né? Sem incentivar, né? Infelizmente, a gente ainda vê pessoas incentivando violência, não só dentro da religião, mas como tem no futebol, em qualquer outro segmento da vida, né? Eu acho que isso, nós sempre teremos esse braço de ferro. Mas acho que a mídia certa, a mídia responsável, vamos falar assim, tem que sempre que possível fazer campanhas para combater a intolerância e para levar informação acima de tudo. A gente está aqui com mais uma participação. O especialista está querendo dizer o seguinte: se o senhor fosse um legista, né, se o senhor pudesse legislar, vamos dizer, do legislativo, do Poder Legislativo, se o senhor pudesse, com a sua caneta, sancionar algumas leis, quais seriam as leis que o senhor sancionaria nesse segmento do que a gente está conversando aqui? Da nossa religião, da intolerância, enfim. Olha, que nem eu falei, eu acredito que a nossa lei é branda, né, no caso de intolerância. Eu acho que teria que reforçar, né, essas questões da lei, né, ter punições mais sérias, né, porque sem punição séria ninguém acaba respeitando, né. Eu tenho um caso, não vou citar, né, porque não convém, mas uma amiga, Yalorixá, há mais de 20 anos, ela mora, o local é dela, há mais de 30 anos, e há 6 meses o vizinho se mudou, e todo dia que ela tem toque, tem viatura na porta da casa dela. Então eu acho que esse tipo de coisa não pode mais existir. Uhum. Só que existe porque a lei é branda, né? Então eu acho que a questão de lei era endurecer realmente as leis que existem. Mas aí eu pergunto, né? E quando a gente, não querendo polemizar, mas é um fato, a gente vira uma esquina e a rua está interditada porque tem 3, 4, 5 carros com som alto, tocando um ritmo musical. E quando você quer passar na porta de um estádio de futebol, você não consegue porque está interditado, porque a torcida A com a torcida B está lá guerreando. E quando, enfim. Então, quando você também é agredido, Sim. Você tem que chamar. Haja trabalho para a polícia, né, Babá? Então, no caso dela, ela não consegue nem que a viatura vá lá. Isso é quando não quebram, né? Entende? A viatura nem vai lá. A gente sabe da verdade, eu não vou aqui, né? Mas a pessoa é no meio e a viatura nem lá vai. Entendi. Quando é o contrário. Quando ela sofre agressão, a viatura não aparece. É complicado, porque a gente acaba ficando exposto, né, numa situação, sim. E sem o poder legislativo nos amparar, nos acolher, vamos dizer dessa forma, como deveria ou como nós gostaríamos que fosse. Não é privilégio. Eu não vejo como privilégio. Eu acho que teria que ser igual para todos. Sim, não é. Sim, infelizmente. Mas é por isso que nós estamos aqui discutindo esse assunto tão polêmico, esse assunto tão valioso, esse assunto tão importante, porque assim como tem preconceito do nosso lado, tem preconceito em outros segmentos também. Então o que a gente está discutindo aqui não é só o preconceito da religião espírita, é o conceito do preconceito, é a intolerância
a qualquer segmento que não é mais aceitável no nosso país. A gente não pode mais ser intolerante às coisas que são toleráveis. Porque o seu direito está quando acaba o meu. O meu acaba quando começa o seu. Então não dá para a gente chocar nesse sentido, não dá para a gente ficar medindo forças e quem está certo e quem está errado. Não. Estamos todos certos, cada um na sua verdade. Eu costumo dizer sempre que entre duas pessoas tem 3 verdades. Entre duas pessoas tem 3 verdades. A verdade do A, a verdade do B e a verdade verdadeira. Então é assim que funciona a sociedade. Mas vamos lá, Alexandre Martins, que alegria tê-lo aqui conosco, viu? Ele está dizendo aqui, Babá, é um conceito bacana que ele está colocando. Olha, respeito ao próximo e ao fundamento se dá a respeito de ser respeitado, é isso que ele quer dizer. E não acaba o amor ao próximo. Então, ou seja, respeite para ser respeitado e, por isso, ame o próximo. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo, né? Independente da sua religião, não julgar para ser julgado. Eu acho que o Alexandre está certo, né, Babá? O que você acha? Falou, respeitar o outro, né? Entender, não é aceitar. Eu acho que ninguém tem que aceitar nada. Não. A gente tem que respeitar. A religião tem que ser boa para mim. Exatamente, é sobre isso. Você não tem que aceitar a minha religião. Basta me respeitar. Ela é boa para mim. A religião do outro faz bem a ele. Condara, faz bem a ele. Eu não tenho que aceitá-lo. É isso aí. Respeitá-lo. É só isso. Eu tenho esse exemplo dentro de casa, eu volto a afirmar isso. Eu estou feliz da minha religião espírita, estou feliz como orgão, estou feliz como cantor religioso, sim. E estou feliz mais ainda pela minha filha estar evangélica e se encontrar com Deus também. Enquanto eu vou enquanto eu vou no meu terreiro bater meu tambor, ela vai na igreja participar do culto dela, e está muito lindo isso. Então isso é bacana de acontecer. É muito importante que a gente coloque o seguinte, olha, a Marcela, perdão, está dizendo o seguinte, eu estava num ID, com ideia, isso, desculpa, Marcela, eu estava com ideia de pulso de Exu. Um senhor da religião, ao contrário, ou seja, que era de outra religião, né? O que ela quer dizer aqui, gente? Era da religião e que bebeu o sangue dos bichos. Diz que eu bebi o sangue dos bichos. Era da religião e bebeu o sangue do bicho. Isso. Preferi não responder no momento. Meu silêncio foi a resposta. Não dá nem para discutir isso, né, Babá? Não. O que é o nosso corpo humano, se não água e sangue? Carne. Mas é aquilo que eu falei, é a falta de informação. Exato. As pessoas acham, por nós sermos de culto de orixá, de umbanda, candomblé, não importa o segmento, que a gente pendura alguma coisa de ponta cabeça, que, sabe, é a falta do conhecimento que gera o preconceito. Porque eu já crio um conceito na minha cabeça de algo que eu não sei nem o que é, que eu não conheço. Eu tenho a experiência de uma situação, vamos falar assim, uma pessoa de uma outra religião, até muito radical, e um dia ela foi no centro. Ela ficou... O que é isso? Como eu não vim antes? Sabe? Hoje eu tenho pessoas, mães e pais de filhos de santo meu, que são de outra religião e vão lá. E sentam lá, acompanham o filho, tá tudo bem. Sim. E é isso, você não vai deixar de ser pai, ou deixar de ser mãe, deixar de ser filho, por conta da sua religiosidade, por conta da sua religião, por conta da sua fé. E que bom que ele está exercitando a fé dele, né? Entrou aqui conosco agora Vera Lúcia dos Santos. Boa noite, Vera. Satisfação estar aqui com você também. Boa noite, tema maravilhoso e polêmico. Todos devemos respeitar uns aos outros. É sobre isso que nós estamos falando, Vera Lúcia. Nós temos realmente que nos respeitarmos para ser respeitados, né? É muito importante isso. Babá, o senhor já passou por alguma situação de intolerância religiosa? O senhor, pessoalmente? Já. Recentemente. Entendi. E como o senhor lidou com isso? Eu não... por ter sido uma coisa até muito sutil, vamos dizer assim, né? Eu não dei muita importância, continuei seguindo o meu caminho, fiz o que eu tinha que fazer e retornei. Eu acho que eu não vou debater com a pessoa. Sim. Não tinha necessidade disso na ocasião, né?
estava indo levar uma oferenda, né? A pessoa me viu passando de branco, ela começou a gritar no meio da rua. Eu continuei, fiz o que eu tinha que fazer, voltei. Para mim, eu sou muito tranquilo referente a isso. Perfeito, perfeito. Eu queria saber do senhor o seguinte, na sua opinião, a Umbanda é vista como parte da cultura brasileira, é fato, né? E por que ainda existe tanta resistência em aceitá-la? Por que existe tanta... você dá um... O senhor colocou agora há pouco, né, do mais fraco, do mais forte, eu acho isso uma besteira muito grande, mas por que a Umbanda, sendo, né, da raiz brasileira, tem essa dificuldade de aceitação? Ou não tem? O que o senhor acha sobre isso? Tem. Mas o brasileiro gosta do que é de fora, né? Sempre gostou. Eu acho que isso daí a gente ainda é muito enraizado na cultura europeia. Sim. Né? O catolicismo, na cultura europeia, tudo ainda é muito baseado nisso. Né? Nós ainda vivemos coisas que nossa avó falava. Então a gente ainda está com isso muito presente na nossa família, na nossa vida. Né? Mas o brasileiro, tudo que é de fora parece que é melhor, né? Infelizmente, né? E nós temos tanta riqueza aqui dentro, né? E é que nem nós temos babalaôs no Brasil maravilhosos. Nós preferimos muitas vezes pagar para viajar, para fazer fora e voltar. A gente não valoriza o artista, que é da nossa região, a pessoa que tem uma padaria na esquina da nossa casa, a gente atravessa para comprar. Vamos no empório, não sei das quantas, porque... É o conceito do brasileiro. Está no empório, né? Infelizmente. E se for amigo, é pior. Porque eu não vou ajudar o meu amigo. Porque eu não quero que ele cresça. Educação. Exato. É cultural. Cultural. É cultural. É de berço. É cultural. Nós estamos num país onde profissão regulamentada por lei, existe código de ética. Eu fico doente quando eu vejo essas coisas, porque código de ética, para mim, vem de berço, vem de criação. Né? Então, meio que de encontro que a gente está conversando aqui. Porque se eu não tenho ética, eu não tenho respeito, eu sou intolerante, eu não tenho sabedoria. Né? Infelizmente é isso. O especialista está fazendo mais uma pergunta para a gente aqui. Vamos lá, o que ele quer saber? Queria saber do Babá se existe preconceito dentro da mesma religião. O que o senhor acha sobre isso? Qual forma que ele está citando? Se for de uma religião para outra, sim. E a gente já falou. Umbanda, com o Candomblé, hoje com o culto tradicional africano, né? Yorubá, né? Que é o Salamifá, né? Sim, o ifaísmo, né? Isso tem. E principalmente entre Umbanda e Candomblé. Eu vejo isso. Sempre foi muito forte o kardecismo também, embora o kardecismo não entra muito na briga. Por quê? Porque ele já tem outro entendimento. Né? Mas entre Umbanda e Candomblé sempre teve. Né? Que eu acho desnecessário, mas tem. Se foi sobre isso que ele está se referindo, sim. Se ele quiser depois detalhar melhor, a gente agradece, especialista, mas eu acho que o caminho é esse. Júlio Serra dizendo que sabe como passamos pelo preconceito? Fazendo caridade. Sim. Sabe as palavras, Júlio Serra? Fazendo caridade. Cristo ensinou isso pra gente. Fazendo o nosso, né? Fazendo o nosso, se preocupando com a nossa religião, com a nossa fé, praticando nossas coisas, sem se importar. Não se importar não quer dizer não combater, não levantar bandeiras, mas não deixar com que aquilo nos afete. Sim. Né? Temos que combater, sim, mas desde que a gente não pode entrar na mesma vibração, como se fala assim. E eu quero compartilhar também um ensinamento que eu tive com meu pai de santo, Babá Gilmar, Ogundê. Ele fala o seguinte: a religiosidade, a espiritualidade, ela não está aqui para enriquecer ninguém, não está aqui para, sabe? Tem gente que chega na mesa de jogo dele, porque eu quero descobrir se eu estou sendo traído. Contrata um detetive. Porque eu quero amarrar não sei quem, compra uma corda. Porque eu quero buscar não sei quem, pega um endereço, pega um Uber e vai buscar. É o que ele fala. Agora, se você quiser um direcionamento para um caminhar melhor, para as melhores decisões, para que você tenha boas energias, para que você tenha discernimento nas suas decisões, para que você tenha luz no seu caminhar de uma forma geral, eu estou aqui para te ajudar, como Babalorixá. Então é isso, a espiritualidade, a nossa religião, ela tem que ser, e aí vem de conta que o senhor está colocando,
para mim. Porque a partir do momento que eu melhoro o Luiz, que o Babá Odé melhora o Babá Odé, que a Lais, a nossa assessora que está aqui nas câmeras, pelos bastidores, escondida, melhore a pessoa dela, nós melhoraremos o mundo. E o que você falou é aquela coisa, é falta de conhecimento. Exato. Todos os dias eu deparo com pessoas que vão procurar o oráculo, né, o jogo, que quer saber justamente isso, do vizinho, disso, daquilo, e eu sempre friso muito, o oráculo, ele é sobre você. Sim. Sobre seus caminhos, suas escolhas, o que está positivo, negativo, achar o foco daquele problema e a gente ali ter um caminho para solucionar. Exato. Eu não pergunto, mas meu filho, ele não está na minha frente, o jogo não é para ele. Sim. Mas é aquela coisa, já veio lá atrás. E hoje, muita gente, infelizmente, para ganhar, né, abrem lives e mistura muito, falta de informação. Entendi. Quando a gente vai no Babá Mar, no Babá King, Fatu Bíblia, Babá Laô, Axé, Babá, que a gente vê que a coisa é diferente. Sim. Né? A gente vai para nos cuidar, saber da nossa vida. Para buscar nossa evolução, né? Exato. O jogo ele já retrata isso, é sobre nós. Exatamente. E é o que eu falo, se cada um cuidasse de si, o mundo seria tão melhor. Né? Infelizmente, nós vivemos numa cultura onde eu olho o seu relógio e falo assim, poxa, eu não tenho relógio igual ao dele, eu vou pegar dele. Não, eu tenho que conquistar o meu relógio igual ao seu, ou melhor que o seu. Exemplo tosco, mas é isso que nós vivemos nessa cultura de Lady Gerson. Todo mundo quer levar vantagem, mas ninguém quer ter trabalho, ninguém quer, né, se aprofundar. Olha, o Marcelo Culpa está dizendo aqui, a Umbanda é maravilhosa, temos que nos juntar para lutar contra a intolerância, tanto fora quanto dentro da nossa religião matriz africana. Marcela, desculpa, Marcela. A miopia está grande aqui, Marcela. Então, eu acho que é isso mesmo, Marcela. A gente tem que buscar a equidade, a gente tem que buscar a empatia, viver na dor do outro, que a gente vai se melhorar, né? Como diz o Babá Gilmar. Outra pergunta que surgiu aqui rapidinho, já estamos chegando no final do nosso programa, infelizmente. Qual foi a coisa mais difícil de vivenciar durante a sua trajetória como pai de santo? Agora, com tantas coisas que a gente já vivenciou, né, que fica difícil de... Eu acho que é a perda de um filho. Eu acho que nada supera isso. Até um certo ponto, vamos dizer assim, né? A partir daquilo que eu volto a falar, informação, conhecimento, quando a gente começa a entender que, na verdade, nós estamos aqui numa transição, não é nosso lar, né? Nosso lar é outro local, né? A gente começa a ver a própria morte, a passagem, de uma maneira diferente. Né? Mas, na ocasião, há muitos anos atrás, eu acho que foi o que mais me marcou. Era um grande irmão, um grande amigo, uma pessoa mais velha do que eu tinha como irmão, pai, né? E eu fui a segunda pessoa a chegar. O filho viu, fechou a porta e correu para minha casa. Morreu no templo. E eu tive aquele choque. Morreu no seu templo? Morreu no templo? Morreu na casa dele. Ah, tá. E eu fui o segundo a chegar. Né? Só que assim, era uma pessoa que eu levava pro coração por muitos anos. Então, para mim, acho que foi uma das coisas mais complicadas. Mais difíceis, né? A gente tem um preparo, eu falo a gente com toda modéstia, né? Mas nós temos um preparo pelo estudar que nós temos, pelo conhecimento que nós temos, que a gente só muda o jeito de viver, né? Eu digo que eu não vou morrer, eu vou só mudar o jeito de viver. Na ocasião, eu não tinha tanto conhecimento, vamos dizer assim, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Que eu também não tenho nenhum. Né? A gente está em constante evolução, aprendizado eterno. Eu pensava da maneira que eu penso hoje. Sim, né? sim. Isso é bacana de se colocar. Como é que o senhor acha que a Umbanda deveria se posicionar nas redes sociais para desmistificar essa questão do preconceito? Eu acho que primeiro tem que começar a fazer as coisas sérias. Né? A gente está vendo muita coisa aí, não julgando, né?
mas eu acho que o pessoal está exagerando em algumas coisas, né? Então, eu acho que tem que partir desse início, né? Pessoas sérias encabeçar uma onda, um movimento, vamos dizer assim, né? Para começar a levar informação. O grande problema, Luiz, que eu vejo é aquilo que a gente falou no início. Cada escola é uma escola. Sim. E um não se entende com o outro. Eu acho que o primeiro passo a gente é que se entender entre nós. Sim. Né? Ter essa visão que você faz diferente, o outro faz diferente, mas vai chegar tudo no mesmo lugar. Né? Você teve um pai e uma mãe sacerdotal diferente, eu tive outro. Você canta um ponto de uma maneira, eu canto de outra. Sim. É uma palavra diferente ali, uma palavra diferente. Até porque nós temos um grande problema no Brasil, que é aquela coisa do telefone sem fio. Infelizmente. Eu acho que eu entendi você cantar isso. Eu levo aquilo ali. Eu crio aquilo ali. Então, Sim. isso também gerou muita coisa diferente dentro da própria religião. Eu acho que o primeiro passo era a gente se entender. Todo mundo compreender que cada escola é uma escola, cada um faz do seu jeito. Aí sim, juntar, né, fazer uma onda, um movimento, né, em prol de levar entendimento, levar a instrução, conhecimento para as pessoas. É muito bacana quando a gente fala sobre isso, porque assim, conhecimento, eu volto a dizer, nunca é demais. Nunca, não ocupa espaço. Exatamente. Só te enaltece e te evolui cada vez mais. Babá, como sacerdote, qual o seu principal objetivo? Levar conhecimento. Eu acho que a grande missão de um sacerdote é transmitir o conhecimento, não meu, mas dos ancestrais, né? É transmitir o axé para as pessoas, mas, acima de tudo, libertar as pessoas. Libertar as pessoas do escravagismo que ainda existe, né? Da intolerância que nós estamos falando aqui, e de várias outras coisas. O ser humano, ele é livre, né? E só através da transmissão do conhecimento é que ele vai se libertar. Sim. Eu falo assim, eu não sou pai, eu estou. Né? Eu não sei o dia de amanhã. Enquanto eu exercer a função do sacerdote, o que eu puder levar aos meus filhos e aos meus consulentes de uma palavra ou um conhecimento, lembrando que a minha verdade, cada um tem a sua verdade. Lógico, né? sim. Que os liberte, eu acho que esse é o verdadeiro papel. Libertar as pessoas. Libertar as pessoas, ou pelo menos ajudar quem quer ser libertado, né? A salvação individual. Babá Gilmar, é isso aí. Salvação individual. Tem coisa que o boiadeiro do Babá Gilmar fala, seu Laje Grande, Axé, Mojubá, que Deus seja louvado sempre, para sempre seja louvado. E ele fala uma coisa que é uma frase que, para mim, é uma grande verdade. Tem coisas que levam tempo, e tem coisas que o tempo leva. Então, o que a gente está discutindo aqui, eu acho que vai levar um tempo ainda para as pessoas entenderem o quão é importante o respeito, o quão é importante eu apertar a sua mão, lhe dar um abraço, independente do senhor estar com um filar ou eu estar com uma Bíblia embaixo do braço. Estou dando exemplos, tá? Não, pelo amor de Deus, não caracterize nada, só um mero exemplo tosco. O senhor está de branco ou está de vermelho, não importa. O que importa são dois seres humanos se tocando, se abraçando, se respeitando acima de tudo. Isso é que é bacana de se ver. Estamos chegando ao final, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês. A última pergunta vem lá do especialista. Uma renomada mãe de santo de Salvador, numa entrevista, afirmou que o candomblé vai se acabar. O senhor acha possível isso? Sim, com certeza. Por quê? Porque, que nem eu falei, a missão do sacerdote é a libertação das pessoas. Ou o pessoal começa a modificar algumas coisas, o que vai ser complicado, porque a gente entende candomblé como uma cultura ancestral, né? Muitos não mudam aquilo, não alteram de forma alguma, e respeito, né, os que fazem assim. Mas hoje a tecnologia ela está a favor de muita coisa positiva, né? Hoje, grande maioria das pessoas tem um entendimento que a partir do momento que eu vou me iniciar de orixá,
aquele assentamento me pertence. Ele vai comigo para casa. Porque eu tenho que zelar por aquilo. Sim. Eu tenho que cuidar daquilo que é meu. Sim, sim. Né? Então acaba, de uma certa maneira, essa questão de ficar nos barracões. Sim. Isso vai cortando vínculos. E essas tradições, ou elas vão ter que mudar em algumas coisas, ou vai perder adeptos. Que já estão perdendo muitos para o culto de orixá africano. A gente sabe disso. Para o Ifá. Porque o Ifá, ele é libertador. Sim. A gente que você já eu já estudo há 10 anos, estou adentrando agora de fato, né? Estou procurando Babalaô, né? Axé, Babá. Mas ela é libertadora. Ela nos ensina que nós temos condições de cuidar das nossas coisas. Sim. Não é fazer coisas que a gente não tem permissão. Mas aquele Exu assentado para me dar caminho, ele tem que estar comigo. Sim. É o culto diário a ele, a conversa diária a ele, o diálogo que vai trazer o axé para a minha vida. Sim. Então, eu acredito que essas coisas estão prejudicando, sim, as casas de candomblé, principalmente as mais tradicionais, né, que vão ter que adaptar algumas coisas, modificar algumas coisas, porque cada vez vai perder mais adeptos. Entendi. Ô, Babá, eu não sei, ouvindo o senhor falar aí, me reflete um pensamento aqui. Será que essa coisa também da intolerância, essa coisa do que nós estamos discutindo aqui, e já finalizando a nossa conversa, também não vem de encontro à nossa própria lição de casa que deve ser feita? O que eu quero dizer com isso? A gente vê hoje muitas pessoas comercializando a nossa religião. O que o senhor entende por comercializar a nossa religião e o que o senhor levanta como bandeira nesse quesito? Olha, é assim, hoje, há 3 anos, na verdade, para cá, eu comecei a viver da religião e não somente para a religião. Nos meus outros 45 anos, praticamente, de vida, vivi para a religião. Sim. Quem sabe um pouco da minha história, sabe da minha trajetória, sabe que passei por caminhos também bastante complicados. E cheguei a hoje, vivenciar disso, né? Eu acho que tudo a gente tem que saber equilibrar. Sim. Né? Até comentei hoje com o Babá, que já está acabando o nosso tempo, vou tentar ser breve. Muitas vezes nós somos a última esperança daquela pessoa que vai ali. Aí a pessoa vira para você e fala assim, você precisa gastar 2, 3 mil reais para ter prosperidade. Então você às vezes mina a última esperança daquela pessoa. Sim, sim. Que foi procurar a tua ajuda. Sim. Eu acredito que existam vários paliativos, acolchés, magias, banhos. Você pode sim auxiliar a pessoa sem exploração. Sim, sim. Bom, eu quero agradecer aqui a participação de todos vocês. Maurício, eu vou falar rapidinho aqui. Na minha opinião, não existe pai de santo, e sim zelador. Né? Porque zelador não é pai de orixá. O senhor concorda com isso? O orixá não tem pai, né? Nós somos sacerdotes. Nós somos filhos deles, né? É isso aí. Bom, Babá, eu quero agradecer muito a sua presença. Quero que o senhor deixe as suas considerações finais, o seu contato, se o senhor quiser, fique à vontade. Muito axé na sua vida, que o senhor tenha vida longa com saúde, que o senhor tenha discernimento para cuidar dos seus filhos, para cuidar dos seus clientes, que o senhor tenha boas energias, que o senhor tenha caminhos abertos para que também abra o caminho de quem lhe procurar. Muito obrigado a você, Luiz, pelo convite. Muito honrado de estar aqui nesse dia. E vou deixar meu telefone de contato, 13, né? 982-05-2722. Se quiser procurar para jogo, conhecer a casa, fazer uma visita, fica à vontade. Estamos à disposição. E, mais uma vez, muito axé, Ireu. Axéu. 13 982 05 2722. Babá Odetoye é à sua disposição no que for preciso para a sua orientação. A todos e muito obrigado pela audiência e pela participação. Eu quero agradecer a todos vocês, a nossa audiência, a nossa participação. Lembrando que dia 2 de fevereiro teremos um encontro no Ilha Porchá Clube com o evento Salve a Ancestralidade, onde nós teremos Joia do Couro, Igor Benatti, Luiz Jogum, entre tantos outros. E Babá Odé estará também lá cantando com a gente, que eu sei que o senhor canta, viu, Babá? Não canto nada. É só meu filho que toca. Obrigado a todos.
pela participação, os filhos da casa em peso. Axé. Aí a Luxa da casa, axé a todos. Axé. A boa fruta nunca cai longe do pé, né? E eu quero dizer a vocês que a gente vai encerrar com a minha gratidão. Eu sou cantor religioso, todo mundo sabe disso. Luiz Diogun está aí na estrada cantando, levando seu axé através da sua música, através da sua energia positiva. E eu tenho uma música autoral que trata exatamente o que eu quero resumir aqui do nosso encontro hoje. Gratidão. O título da minha música é Gratidão. Gratidão a boiadeiro. Eu não vou cantar, mas vou recitá-la. Seu boiadeiro, eu quero agradecer por toda a vitória alcançada. Se hoje eu estou de pé, eu devo ao seu axé e à sua laçada. Ontem fiquei sem comer, fiquei sem beber. E hoje estou aqui, cantando em seu louvor, com muito axé para lhe retribuir. A estrada é longa, eu sei, mas não vou parar e nem desistir, porque eu sigo com fé e com seu axé eu hei de conseguir. Eu vou conseguir sim, todos nós iremos conseguir. Por onde quer que eu vá, seu laje grande irá pisar, e com a minha fé e o seu axé eu hei de brilhar. Então, que todos vocês brilhem na vida de vocês, que todos vocês pratiquem a sua fé, não importa qual caminho que você queira trilhar, mas vá até o encontro de Deus. Até a próxima, uma boa noite para todos vocês. Axé.